Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de quinta-feira, dia 21 de março. Que o Senhor derrame sobre a tua vida graça e paz em nome de Jesus. Que Ele abençoe também a tua casa. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Tiago, capítulo de número 3, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã de quinta-feira e pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero lembrá-los que hoje nós temos o culto às 19 horas, com adoração, com palavra, para que nós sejamos edificados, consolados, ensinados em nome de Jesus. Recebamos do Senhor, por meio da sua palavra, a direção para as nossas vidas. E temos também, claro, no início do culto, a adoração, louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Lembre-se, o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. Você pode mandar mensagem, nós respondemos a todos. E hoje nós vamos falar aqui em Tiago capítulo 3 sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la. A língua aqui tem o sentido da palavra, daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos. E ele então começa admoestando, Tiago começa exortando, admoestando, dizendo assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Por que ele admoesta aqueles irmãos a que não quisessem tornar-se mestres, né? Porque o mestre, ele é aquele que usa a palavra, ele é aquele que precisa deste dom da palavra. Mas a palavra do Senhor também diz que aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado. Então o mestre é aquele que vai receber no juízo uma cobrança a mais, porque ele tinha uma responsabilidade de ensinar, uma responsabilidade de transmitir a palavra de Deus e não, por exemplo, transmitir a sua própria vontade, o seu querer, o seu achismo, mas única e exclusivamente a palavra do Senhor. Então ele, falando sobre esse assunto, ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. É interessante porque quando ele fala isso aqui, todos tropeçamos, significa que todos nós em algum momento tropeçamos, que ninguém é perfeito. Então o mestre ele tem que ter um cuidado redobrado, porque como ele usa deste dom da voz, da palavra, que aqui é chamado os pecados da língua, ele tem que tomar cuidado com tudo aquilo que ele fala, com tudo aquilo que ele ensina, com tudo aquilo que ele diz, com tudo que sai da sua boca. Mas claro que isso não é só para o mestre, isso é para todos nós. Você vai ver que Tiago aqui ele vai ampliar isso para todos nós. Então ele continua no versículo 2 ainda. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Veja, essa continuação do versículo 2, ela nos ensina primeiro que todos nós tropeçamos, mas que a maturidade deve nos levar a tropeçar menos, a não tropeçar tanto, a ter esse cuidado, esse controle da língua. A maturidade dá isso. Então ele é chamado de perfeito varão. Esse perfeito varão nada mais é do que um cristão maduro. Amém? Este controlar a língua ele está ligado, diretamente ligado à maturidade. Você percebe se alguém é maduro por aquilo que ela fala, não percebe? Você percebe se ela tem maturidade por aquilo que ela fala. A diferença entre o que uma criança fala e o que um adulto fala. Não é assim? E na vida espiritual também é assim. Na palavra de Deus, nas verdades de Deus também é assim. Amém? O cristão verdadeiro, maduro, é aquele que cuida de tudo aquilo que sai da sua boca. Aquele que tem controle sobre a sua língua. Ainda que, claro, em algum momento ele vai tropeçar. Tiago está dizendo isso aqui. E ele então dá alguns exemplos, como, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, um pequeno freio na boca do cavalo conduz o cavalo. Preste atenção, porque aqui tem um sentido muito importante, muito profundo. Que um pequeno freio na boca do cavalo o conduz, o dirige, o direciona. Então ele pode, se ele não tiver o freio, ele pode ser dirigido ou conduzido ou pode ir para o lugar errado.
A sua vida pode ir por um caminho completamente errado, completamente um caminho de tristezas, um caminho de desgraça, enquanto aquele que cuida da sua língua, olha o poder da língua, ele então é como aquele que tem um freio na sua boca, então ele é conduzido, e claro, conduzido pelo caminho de Deus. E o mesmo exemplo se aplica ao navio. Os navios, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. E aqui ele ensina mais uma coisa, que a nossa boca, ela dirige as nossas vidas. Da mesma forma que no cavalo, o freio na boca do cavalo conduz ele por um caminho ou por outro, no navio, um leme tão pequeno dirige a sua vida. Então a nossa vida ela é dirigida por aquilo que nós falamos também. Amém? Provérbios, eu sempre cito esse exemplo, fala muito sobre isso, que nós vamos comer do fruto da nossa boca, o bem ou o mal. E é disso que ele está falando aqui. Amém? A maturidade do cristão deve levar ele a ter este controle sobre a sua língua, a ter este domínio sobre a sua língua, lembrando que a boca fala do que o coração está cheio. Então a boca também revela os frutos, ou seja, que tipo de pessoa ela é, ou se ela de fato é quem ela diz ser pelos frutos da sua boca. Amém? Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Não é verdade? Olha o orgulho aqui. Se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grandes selvas. Então ele diz aqui, olha, a palavra ela tem esse poder de influenciar não só a tua vida. Olha quanto ensino tem aqui. E por causa do tempo a gente não vai demorar, vai falar de uma maneira simples. De que ela não só tem influência sobre a vida de quem fala, mas também sobre quem escuta. Sobre quem está à sua volta e escuta. Sobre quem está ouvindo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Quem nós estamos ouvindo, que sementes nós estamos recebendo, porque ela vai guiar a nossa vida também. Amém? Tem pessoas que pelas suas palavras guiam a vida de outras, não é assim? Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, olha só, a si mesmo, a si próprio, e não só põe em chamas toda a carreira da existência, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, amados, a nossa boca, amados, ela é para abençoar e não para amaldiçoar. E ele fala exatamente sobre isso na sequência. Mas antes ele diz: pois toda espécie de feras, de aves e répteis, e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Então, o homem ele domina sobre tudo e tem dominado sobre tudo. Agora ele diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Amados, nenhum daquele homem que anda na sua carne, na vontade da carne, da alma, consegue dominar a sua língua. E ela então põe fogo na sua própria vida e daqueles que estão à sua volta, criando discussões, divisões, separações, colocando como que lenha na fogueira. Não é assim que às vezes é dito? Exatamente isso. Então ele diz: com ela bendizemos ao Senhor. 8. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, amados, a língua mal usada, ela é como um veneno mortífero quando ela é pronunciada. E tem um ditado que diz, né, que a palavra fala, depois que nós falamos, que sai da nossa boca, não tem como voltar atrás. É como alguém que pega um travesseiro de penas, chacoalha, depois não tem como catar as penas mais. Como juntar as penas que saíram daquele travesseiro mais. Falou, essa palavra foi. Então ele fala exatamente isso. Ela é como um veneno mortífero. Olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa boca, com a nossa língua, para não destruir, mas sim construir. Para não amaldiçoar, mas abençoar, edificar. Amados, a palavra tem esse poder de edificar as vidas, de transformar vidas. Às vezes a pessoa, nos atendimentos que eu
que eu faço, às vezes ali o Senhor, o Espírito Santo dá ali, em algum momento, o dom, por exemplo, de sabedoria. E essa palavra, ela vem trazer para o outro uma direção e é tão importante para a sua vida, muda completamente o curso da sua vida. Por causa de uma palavra de sabedoria. Amém? Que é um dos dons do Espírito Santo. E ela ainda diz mais. Com ela, versículo 9, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, em um momento, nós estamos adorando e abençoando e bendizendo o Senhor, melhor dizendo, né? Bendizendo o Senhor, falando palavras de amor, exaltando o Senhor. E no momento seguinte, com a mesma boca, nós estávamos ali bendizendo o Senhor, profetizando, louvando, agradecendo, nós estamos agora amaldiçoando, liberando palavras de morte, palavras de destruição, palavras malditas, acusações para aqueles que são feitos à semelhança de Deus, porque nós somos feitos à semelhança de Deus. João, inclusive, fala sobre isso. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama ao teu irmão que você vê? E nós somos semelhantes, temos as mesmas fraquezas, os mesmos problemas, lutamos da mesma maneira. Amém? Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então ele está dizendo, olha, você tem que tomar cuidado com o que sai da tua boca. Quando nós lemos esse texto, nós começamos a entender que lá no início, Tiago disse para que muitos não queiram de vós serem mestres, porque vocês vão ter um juízo maior, e é verdade, ao que muito é dado, muito será cobrado. A responsabilidade daqueles que falam, daqueles que pregam, daqueles que ensinam. Nós então entendemos que há um tempo para que isso aconteça. E esse tempo é quando chega a maturidade. Eu preciso ser maduro para querer ser mestre, porque senão da minha boca vão sair palavras que não são palavras do Senhor, palavras para edificar, palavras para construir, palavras para abençoar, mas palavras que vão colocar fogo, que vão dirigir as pessoas como o leme do navio, como o freio na boca dos cavalos, vai dirigir a sua própria vida e a vida de outros para um caminho que não é o caminho de Deus. Então nós temos que buscar e pedir a Deus sabedoria. Por isso que Tiago também falou, e nós já lemos sobre isso, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus sabedoria. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então a boca fala o que o coração está cheio. Nós não conseguimos enganar o Senhor. O Senhor não olha a aparência, não olha o exterior, o Senhor olha lá dentro do coração. Então, nós podemos enganar os irmãos, algumas pessoas, por algum tempo, mas não o tempo todo. E quanto ao Senhor, ninguém engana o Senhor, porque o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. Então, o Senhor, ele está sondando o coração de todos nós, a todo momento. Ele sabe as motivações. Por que está saindo aquilo da nossa boca? Qual é a motivação verdadeira? Por que nós estamos falando isso? Será que nós estamos ali para glorificar Deus? Ou para nos exaltarmos, para sermos vistos como mestres? É isso que a palavra está dizendo aqui. No versículo 12, para terminarmos o texto, diz assim: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Em nome de Jesus. Que esta palavra possa nesse dia nos constranger a, como disse Davi, Senhor, põe guarda nos meus lábios, para que ele cuidasse com tudo aquilo que ele falava, porque como rei, ele tinha que todo dia falar com alguém, dar direção, dar sentenças e dar direção ao povo. Então Davi dizia, Senhor, põe guarda nos meus lábios, para que eu não venha a falar o que eu não devo, ao que não vai abençoar, ao que não vai edificar. E sempre que nós vamos falar, nós precisamos ter isso em mente. Olha, isso que eu vou falar vai edificar? Isso que eu quero falar, o que querem que eu diga, vai edificar alguém?
vai construir ou vai destruir? É muito importante nós termos esse cuidado. Amém? Principalmente quando se fala de fofocas, de intrigas. Você estava lá, você viu. Ah, mas eu confio, eu ponho a mão no fogo por essa pessoa. Então tá bom. Então tá bom. Faça isso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. Pedir que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Que o Senhor cubra as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, ó Pai amado, para que eles nos protejam e nos guardem em todos os nossos caminhos, por onde nós formos, indo à nossa frente. Que o Senhor abençoe o teu povo nesse dia, com paz, com alegria, com esperança, com fé. Que o Senhor renove o cansado, o abatido, que o Senhor traga esperança e traga a memória daqueles que estão hoje entristecidos, a memória das tuas promessas, da vida abundante que o Senhor tem para todos nós. Que o teu Espírito Santo possa nos envolver nesta manhã, possa nos direcionar e que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à tua voz para fazer a tua vontade e com a nossa boca fechada para não falar aquilo que não vem do Senhor, que não procede de ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça do culto às 19 horas, não esqueça também de dar like, compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos todos os dias, amém? Estamos juntos orando por você, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos. Deus abençoe.